E aí, crianças, agora aqui no livro de português, você pode pegar seu livro e acompanhar com tia Luana, tá certo? Nós iremos ver fonemas e letras. Tia Luana já fez uma atividade com vocês de folhinha, para mim ver mais ou menos como é que vocês estão. E hoje, tia Luana vai dar uma explicada mais aprofundada um pouquinho sobre fonemas e letras, tá certo? Aqui, tia Luana começa com um exemplo que tem aqui no livro de vocês, e vocês podem prestar bastante atenção. Aqui eu tenho duas palavras, malhada e molhada. Se nós percebermos bem com calma, ela só vai mudar uma letra em cada uma. Malhada e molhada. As únicas letras que nós mudamos é as vogais A e O. Sendo assim, quando eu mudo a vogal A pela vogal O, ou a vogal O pela vogal A, vai mudar o som da palavra e também o seu significado, tá certo? Classificação. Os fonemas, que são chamados de fonemas, cada som que forma uma palavra produzida pela nossa voz. A representação escrita desses fonemas, desses sons, nós chamamos de letras, né? Que são as letras do nosso alfabeto, as letras que nós utilizamos para escrever o nosso nome, palavras, digitar no nosso computador, no nosso celular, são aquelas letrinhas que nós utilizamos no nosso dia a dia, que é a representação do som, da fala que sai da nossa boca, formando e representando a palavra que nós desejamos, tá certo? Então, os fonemas, eles são classificados através da vogal, da consoante e da semivogal. A vogal e a consoante, elas juntas, elas vão formar o que nós chamamos de sílabas. Já a semivogal é aquela vogal que tem ou que possui um som mais fraco dentro da palavra. Aqui tia Luana trouxe dois exemplos, que também está aí no livro de vocês. Cadeira e água. Cadeira, nós podemos destacar a consoante C, a vogal E a semivogal I. Se você pronunciar com mais calma, bem mais devagar, você vai perceber que o som que sai da vogal I, ela é mais fraca na palavra cadeira. A gente dá mais ênfase à vogal E. Aqui, água. Se você prestar também bastante atenção, nós temos a vogal, a consoante, que é o G, e a semivogal, que vai ser o U. Também na palavra água, nós iremos pronunciar a vogal U com menos força, com menos intensidade. Água. Praticamente ou quase você não escuta o som da vogal U, a não ser que eu leia água. Mas não é assim que nós lemos, né? E nem falamos. Água. Então, o U aqui, por ele ter a sonoridade mais fraca, ele vai ser a semivogal dessa palavra. No caso aqui, a vogal I, também pronunciada com menos força, será a semivogal da palavra cadeira, tá certo? Agora, tia Luana quer que vocês prestem atenção nos fonemas e letras em relação à quantidade de letras e à quantidade de fonemas que nós podemos encontrar em apenas uma palavra, tá certo? Existe o exemplo das palavras que tanto possuem a mesma quantidade de fonemas, como também a mesma quantidade de letras, certo? Que é o exemplo de pato. Quando eu falo pato, eu entendo e escuto todas as 4 letras. Então, eu escuto P, eu escuto A, eu escuto T e eu escuto O. Então, a palavra pato, ela possui 4 letras e também 4 fonemas. Por quê? Porque
Através do som, eu consigo identificar os sons de todas as letras que possuem a palavra pato. Por exemplo, a palavra sacola. Na palavra sacola, eu também consigo identificar que a mesma quantidade de letras é a mesma quantidade de som, ou seja, a mesma quantidade de fonemas. Aqui eu tenho sacola, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. E quando eu falo, eu também consigo identificar o som de todas elas. Sa, co, lá. Então, também vou possuir o nome sacola, 6 fonemas. E existem também aquelas palavras em que a quantidade de letras não vai ser igual ao som representado, ou seja, a quantidade de fonemas existente. Bora lá. Umas podem ter mais e outras podem ter menos. Vamos observar aqui a palavra táxi. Táxi. Quando eu falo a palavra táxi, eu não leio taxi, taxi, né? O som do X, táxi, vai ser de S, de CS. Ou seja, taxi. Então, se eu for contar o total de letras, 1, 2, 3, 4, eu vou ter 4 letras, ok? Mas e de fonemas? Se o X tem som de CS, então aí vai acrescentar 2 letrinhas. Ora, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o total de letras não vai ser igual ao total de fonemas. O total de fonemas. Ou seja, a palavra táxi, escrita graficamente, possui 4 letras. Porém, a sonoridade, ou seja, o som, o fonema que sai da minha boca, é de 5 fonemas. Aqui eu tenho a palavra crescer. Crescer. Se eu contar a quantidade de letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou ter 7 letras. Porém, quando eu falo crescer, eu não falo o SC. Crescer. Eu falo crescer. Então, se eu falo assim, crescer, ela vai ter a mesma quantidade de letras com o som que sai da minha boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui vai ser 6 fonemas. Vai ser diferente da palavra táxi, que eu tenho som de CS, aumentando uma letra na palavra. Tenho 4 representação gráfica de letras e 5 fonemas no som. Já a palavra crescer, eu vou ter 7 letras e na representação fonética do som, eu só vou ter 6 fonemas.